Hebreus capítulo 12. Vamos lá? Hebreus capítulo 12. Já tem que dar jeito aqui nas bebês, né? Que é assim, a parceria de sucesso aqui em casa. Porque sempre fica assim, né? Ontem ela estava na live, eu estava tomando conta das crianças. Aí hoje, agora eu vou pregar a palavra e ela está tomando conta das crianças. Tem que ser assim, casamento é assim mesmo, né? Um ajudando o outro. Se ficar a carga somente em cima de um, não vai conseguir continuar. Irmão José, seja bem-vindo em nome de Jesus. Hebreus capítulo 12. Vamos lá? Abrindo a palavra de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor. Mantenhamos, Hebreus 12, 2 até o 4. Hebreus 12, 2 ao 4. Bem-vinda, Regiane, bem-vindo todos que estão chegando agora. Todos que estão chegando agora, tá bom? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Hebreus 12, 2. Isso. Até o 4 eu vou ler, tá bom? Assim diz a palavra do Senhor. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Em outras traduções diz o autor e consumador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora, ele está sentado no lugar de honra, à destra do trono de Deus, à direita do trono de Deus. Pensem em todas as contradições. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Amém. Mantenhamos o nosso olhar firme no autor e consumador da nossa fé. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês nessa noite. E a pergunta é: por que muitos ficam cansados no meio do caminho e abandonam o caminho que é Cristo? Por que que muitos abandonam o caminho? Por que que muitos ficam cansados? Por que que muitos ficam desanimados? Por quê? Por que que muitas pessoas ficam desanimados no meio do caminho? Existe algo muito importante que você e eu devemos aprender. Claro que o nosso olhar não pode sair do Cristo, Senhor nosso e Salvador. Mas a resposta do porquê que ficamos desanimados no meio do caminho, você pode dizer, porque deixamos de olhar para o autor e consumador da nossa fé. Sim. Mas existe algo a mais.
Nós devemos amar o processo no qual Deus nos inseriu. E amando o processo no qual Deus nos inseriu, nós devemos apoiar a nossa fé nas promessas que Deus nos fez. Nós não podemos olhar o hoje. Nós não podemos olhar o agora. Se você está passando na sua vida um processo difícil, se você está passando na sua vida por tribulações variadas, seja no seu trabalho, seja com o perigo de perder o emprego, seja com a enfermidade, ou seja com qualquer coisa, eu não estou dizendo que Deus está te fazendo passar isso, mas eu estou te dizendo que Deus nos disse que nesse mundo nós vamos ter aflições. Agora, Deus vai usar aquilo que acontece nesse mundo como processo para nós passarmos por esse processo e nesse processo nós atingirmos o propósito para o qual Deus nos criou. Ontem a pastora falou com a missionária abençoada Simone sobre metamorfose. E muitos ficam desanimados porque querem uma facilidade no processo. Muitos ficam desanimados porque não querem passar pela afronta. E eu ouço muitas vezes as pessoas dizendo: pastor, por que eu estou passando por isso? E elas dizem: por que eu estou passando por isso? E eu já vi muitas pessoas dizerem: eu não mereço estar passando por isso. A Bíblia diz: olha, pensem, lembrem as contradições que o nosso Senhor passou por nós. Lembrem a hostilidade que Ele suportou por nós. Lembrem daquilo que Ele sofreu por nós. E lembrando o que Ele sofreu por nós, não tire os olhos dele. Lembre, quando você abrir a boca para dizer que não merece estar passando pelo que está passando, lembre do que Cristo suportou por você. Se tem alguém que não mereceu o que passou, esse alguém é Cristo. Porque os pecados que Ele levou não foram os dele. Porque a palavra diz que Ele não pecou e nele não há pecado. E se Ele não pecou e nele não há pecado, Ele passou por isso e Ele nunca abriu a boca para dizer que não merecia o que estava sofrendo, como eu, que sou um pecador, vou abrir a boca para dizer que eu não mereço o que eu estou passando hoje? Sendo que eu tenho que entender que tudo que Deus permite que eu passe é um processo que Ele está me inserindo para que eu receba a glória e a alegria eterna de estar com Ele para sempre.
A palavra de Deus diz que agora ele está sentado à destra de Deus. O que isso significa? Significa que Cristo agora está no lugar de honra. E por que ele está no lugar de honra? Porque Cristo não buscou esse lugar de honra. Ele buscou ser fiel. Ele buscou ser obediente até a morte, e morte de cruz. Ele buscou servir ao Pai. Ele buscou viver uma vida que eu não consegui viver. Mesmo que esse processo fosse doloroso para ele, ele não se maldisse em nenhum momento do processo. E muitas vezes, quando nós passamos pelo processo, nós nos maldizemos e dizemos: nós não merecemos o que estamos passando. Isso é um bloqueio para a sua vida. Isso é um bloqueio para a minha vida, para nós não cumprirmos o propósito para o qual Deus nos destinou. Porque a primeira coisa que Deus nos mostra quando Ele nos salva é que nós não estamos aqui por acaso, mas estamos aqui por causa de um propósito dele. E quando nós tiramos o nosso olhar do autor e consumador da nossa fé, quando nós olhamos para as dificuldades do processo pelo qual estamos passando, no qual estamos inseridos, nós então nos maldizemos. E a palavra de Deus diz assim: olha, lembre da hostilidade, lembre do que Cristo suportou por causa dos nossos pecados, lembre das contradições, lembre dos desprezos que Ele passou. Sim, porque a luz veio às trevas, mas as trevas aborreceram a luz, as trevas não amaram a luz. Se você lembrar de José, você vai compreender o que eu estou falando também. Eu nunca consegui ler na Bíblia uma vez que José olhou para o céu e disse: Senhor, eu não mereço o que eu estou passando agora. E tem muitas pessoas que nessa enfermidade de Covid, muitas delas estão perdendo a cabeça, estão em depressão, estão em ansiedade. E muitas abrem a boca para dizer que não merecem o que estão passando. Tudo que nós passamos, nós merecemos. Quando eu olho para o testemunho de Jesus, do que Ele passou por mim naquela cruz, é que eu posso entender e posso ver por que Ele não desistiu. Ele não desistiu porque Ele não olhava para o hoje, mas Ele olhava para o futuro. Ele olhava para o resultado do trabalho. E tem pessoas que só miram, tem pessoas que só veem a glória, mas não veem o esforço da glória. Tem pessoas que não veem a glória, só veem tem pessoas que só veem a glória, mas não veem o esforço da glória. Eu repito mais uma vez. Tem pessoas que, se você chegar aonde você quer, aonde você deseja chegar, se Deus te abençoar para você chegar aonde você vai chegar, se você tiver um bom carro, tiver um bom emprego, passar num concurso bom e ter boas coisas nessa vida, elas vão ter inveja do teu carro, elas vão ter inveja da posição que tu conquistou, elas vão ter inveja de muitas coisas na sua vida, mas elas não vão ter inveja das noites que você passou sem dormir, do esforço que você fez para chegar. Ninguém vai te invejar nisso, ninguém vai querer copiar os jejuns que você fez, ninguém vai querer fazer os esforços que você fez, mas elas querem a glória de estar naquele lugar.
Isso é tão verdade o que eu estou dizendo para vocês, que se você prestar atenção, nós queremos ser como José, e queremos que Deus nos exalte como Ele exaltou José. Mas a pergunta que eu quero te fazer é: você está disposto a ser traído pelos irmãos e ser vendido como escravo hoje pelos seus próprios familiares? Você está disposto a ser acusado hoje de estupro? Você, homem, você está disposto a ser acusado de estupro, sendo inocente, e passar por mais de 10 anos preso, sem ver a luz do sol, em uma prisão em um tempo que não se havia falado em direitos humanos? E tudo isso você suportar sem reclamar, porque Deus permitiu que você suportasse. Lá no final do livro de Gênesis, José disse: Deus fez tudo isso comigo. Mas Ele fez tudo isso comigo para que eu fosse uma bênção na vida de vocês. Deus fez com que eu viesse para que vocês me vendessem. Deus fez com que eu viesse a ser prisioneiro e ser escravo. Deus fez tudo isso para nos dar um fim glorioso. Como você deseja chegar ao fim da estrada, se você não ama o processo pelo qual Deus está fazendo você passar? É por isso que eu digo para você, eu comecei com a pergunta: por que que muitos desanimam? Porque eles querem a glória, mas eles não querem o processo que te leva à glória. O processo que te leva à glória. E nós temos que amar esse processo. E durante o processo, o que a Bíblia diz? Olhando fixamente para o autor e o consumador da minha fé. Olhando fixamente. E quando eu estiver desanimado, eu trago à memória o que esse autor e consumador da minha fé passou, porque ele me amou, passou de injustiças, sendo bom, sendo justo. José recebeu o anel de Faraó, mas nenhum de nós vai receber essa glória se não se sujeitar aos processos de Deus. Nenhum de nós receberá essa glória se não nos sujeitarmos à vontade de Deus. Eu sempre digo, Jesus, a Bíblia diz, olha, está sentado no lugar de honra à destra de Deus. Mas antes da coroa de glória, do lugar de honra, ele teve que receber a coroa de espinhos. Ele teve que receber uma coroa dolorosa. Ele teve que se sujeitar ao ponto de ele estar no Getsêmani. E lá no Getsêmani, ele clamou ao Pai: se possível, Pai, afasta de mim esse cálice. O cálice é o processo. Mas logo em seguida ele completou a oração e dizendo: olha, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus foi o homem que nos ensinou que a nossa vontade não deve prevalecer sobre a vontade do Pai. Ele, como homem, ele se sujeitou ao processo. E quando você estiver desanimando, meu irmão, olhe para o resultado que esse processo vai te trazer. Quando você estiver desanimando, olhe para Cristo fixamente, lembre do que Ele se sujeitou, e lembre da onde Ele conseguiu chegar. Mas por quê? Porque Ele se sujeitou. Sabe, não queira amar a posição, não ame
a posição, não queira autoridade para humilhar as pessoas, não queira posição para ser exaltado pelas pessoas, queira autoridade e posição para você influenciar e servir as outras pessoas. Jesus, ele falou: eu não vim aqui para ser servido, mas eu vim para servir. Ele nunca, a Bíblia diz, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele humilhou-se, foi obediente, e obediente até a morte, morte de cruz. Jesus é o ser humano que nunca resistiu ao agir do Espírito Santo na vida dele. Ele é o meu melhor exemplo. Ele é o meu maior exemplo de como eu devo suportar. E se eu, que sou o pecador, estou passando por isso, estou passando com merecimento. E se você deseja chegar no fim dessa caminhada, não desanimar e não desistir, não tire os olhos de Cristo e ame o processo doloroso que você está passando e que eu estou passando. Eu estava procurando na Bíblia, olha o que a Bíblia diz bem aqui, olha. Diz bem aqui, ó, quando ele vir tudo que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. Ou seja, Cristo não desistiu da cruz, Cristo não desanimou, porque o olhar dele estava no resultado. Ele amou passar pelo processo, porque ele sabia que isso resultaria em glória, em salvação. E ele olharia para o trabalho que ele teve na salvação, e ele ficaria satisfeito. E por causa de tudo que o meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois ele levará sobre si os pecados deles. Eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte. Para que nós não desanimamos no caminho, consideremos o que Cristo fez por nós. Olhemos as contradições e as injúrias que ele suportou porque ele nos amou. E depois de passados os processos que ele nos inseriu, para que nós possamos receber o que ele deseja nos dar, venhamos a nos alegrar com o resultado do nosso trabalho. Que o Senhor abençoe sua casa, que o Senhor abençoe sua vida, guarde sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Gente, eu quero agradecer. Eu quero agradecer muito pela presença de vocês essa noite. Quero chamar vocês, saudade de você, Jefferson. Amém, Jair, amém, irmã Rosa, glória a Deus, Luziane. Eu quero chamar vocês para amanhã estarmos juntos mais uma vez, às 20h30. Chame mais pessoas para a glória de Deus. Deus abençoe você, sujeite-se aos processos de Deus. Não desanime, olhando para o autor e consumador da nossa fé.